Mais uma edição do Concha Acústica Podcast, direto da segunda edição do Noroeste Summit, aqui em 3 de maio. Concha Acústica Podcast, o podcast que expande os seus horizontes auditivos. Eu sou Letícia Sangalete, sou aqui com meu amigo Tocha. Oi, Letícia. Para mais um episódio. Tudo bem contigo? Mais um. Seguimos. Um episódio que é patrocinado e tem um apoio da Ana Hathaway Atelier, um ateliê de alta costura. A Ana, que é design de moda e que costura aí vestidos para momentos importantes das nossas vidas, né, Tocha? Isso mesmo. Uma grande parceira. E para nossa conversa deste episódio, está conosco aqui Mogar Sinkak. Seja muito bem-vindo ao nosso Concha Acústica. Obrigado, Letícia. Essa sopa de letrinhas aí, né? Difícil de encontrar esse nome aí. Não sei se falei corretamente, mas... Mas já encontrei uma pessoa aqui no estúdio que conhece mais um, então eu não sou o único, tá? Deixa bem claro isso. Isso aí. Obrigado pelo convite aí. Espero que eu esteja à altura de vocês dois aí para interagir com os internautas e com vocês. Mogar, então tu vieste falar sobre, aqui no Noroeste Summit, sobre turismo e como ele pode transformar a região. Fala um pouquinho para nós sobre esse tema, esse assunto que ajuda e transforma o desenvolvimento regional. Ok. Bom, o turismo, a gente fez um estudo assim de cases do Brasil. Primeiro a gente fez um estudo socioeconômico da região, das regiões, né? Esse projeto é um projeto que ele trabalha basicamente com as regiões fronteira noroeste, que é essa região que a gente está aqui em 3 de maio. Também a região Celeiro, que é a região de Três Passos. A região Missões, que pega Santo Ângelo, e a região fronteira noroeste colonial, que é a região de Juí. Essas 4 regiões juntos, elas somam 760 mil pessoas hoje. E se nós pegarmos alguns dados, que são bem importantes a gente falar sobre isso, de 1970, essas 4 regiões juntas somavam 735 mil pessoas. Em 52 anos, a região cresceu 3,2%. Essas 4 regiões. O Rio Grande do Sul, no mesmo período, cresceu 60%. Sai de 6,7 milhões para 10,8. E aí a gente tem que fazer uma reflexão. Por que a nossa região cresce 3,2% e por que o estado cresce 60%? E aí vem uma reflexão muito óbvia, né? Que a gente, para conseguir atrair pessoas e manter pessoas aqui, a gente tem que ter atrativos. A gente precisa ter uma economia que se desenvolva e que dê oportunidades. Essa gauchada toda que foi embora daqui, eu sempre digo, né? Nossa mão de obra aqui, as melhores estão nessas regiões. Se nós for pegar em termos de estado, a gente exportou gente para a região do Vale dos Sinos, no setor calçadista, lá nos anos 90, 80, 90. Nós exportamos para a Serra Gaúcha, no metal mecânico. Nós exportamos o agro inteiro para toda essa trilha que vai subindo de Chapecó, Toledo, Cascavel, Dourados, no Primavera do Leste, no Mutum e vários municípios. Hoje está no Brasil inteiro essa gauchada. E é fácil de enxergar, né? Só ver os times que torcem, você já sabe onde é que veio o pessoal, né? Fazendo uma volta, né? E a gente aqui tem que se perguntar por que a gente não desenvolve a região. Mas a questão toda é que o desenvolvimento ele tem muito a ver com os atrativos que se tem para fazer. Porque as pessoas e a geração mais nova, aí, que tem 30 anos, 35, ela não quer. O que adianta ter dinheiro se tu não tem o que fazer com o dinheiro? E o tempo tem um fator fundamental cada vez mais nas nossas vidas, porque a gente tem pouco tempo. E hoje, um projeto aqui nessa região, ela faz muito sentido porque a gente não tem nada num raio de 350 quilômetros, pegando Santa Rosa como referência, para fazer turismo de qualidade. Turismo que eu falo para a classe A e B, que é uma renda média acima de 10 mil pessoas família. Desculpa, não pessoa, família. Então a gente fez todo um estudo de levantamento de dados, buscando quantas famílias tinham nesse nível, que se enquadrasse nessa faixa salarial. Também descobrimos que o nosso PIB, ele é quase 50% maior do que o PIB a nível de Brasil. Nós temos 72 mil de PIB médio nestas regiões e temos 50 mil a nível de Brasil. Ou seja, PIB não é um problema. Não sei se você sabe, mas a região norte do Rio Grande do Sul, ao qual nós estamos inseridos, ela é a segunda região economicamente mais ativa, com melhor PIB do estado. Maior do que a Serra, só perde para a região metropolitana. A região metropolitana tem 36,5% do PIB do estado.
A região norte, que se enquadra a nossa junto, tem 22, quase 22%. E depois vem a Serra com 16,5% e aí vem as outras. E a gente muitas vezes acha que a gente é pobre aqui, né? Que a gente não tem, a gente se intitula muitas vezes. Mas isso tem também uma lógica. E essa lógica tem a ver com a história. Que a nossa região é mais nova do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele começa o desenvolvimento por Rio Pardo, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha e Rio Grande. Os 4 primeiros municípios aí. E ele foi desenvolvido pelo bioma Pampa. O bioma Pampa é metade, mais da metade do estado do Rio Grande do Sul, bem mais que a metade. E outra parte do bioma é Mata Atlântica, que é a nossa região. Então é muito mais fácil vocês desenvolver uma região onde tem capim ou mato baixo do que o mato alto, sim, que é a Mata Atlântica. Por isso que ela é a última. E aí vem toda uma história nisso que eu poderia falar para vocês aqui há algum bom tempo, tá? Mas acho que eu já saí até um pouco que da a parte pergunta. sul do estado, nós não temos um norte aqui, a ideia é ir a conversando. conversa que manda, ela nos leva para lugares às vezes que a gente nem planeja, né? É a parte sul do estado que a gente vê, que são as cidades mais antigas que a gente conhece, né? E justamente o Pampa Gaúcho, que a gente fala lá, a gente vê o gaúcho que a gente cultua, né? Enfim, e realmente essa nossa parte ela desenvolveu mais tarde. Então é uma boa justificativa para esses números que são apresentados. E nós temos um agro forte aqui que movimenta economicamente, faz esses números crescer também, né? Sim, nós temos e é bem interessante a questão da história, ainda falando. A região mais antiga do estado do Rio Grande do Sul está ao nosso lado. A região que tem bibliografia escrita e que aparece bibliograficamente, o Brasil foi descoberto em 1500. 1626 começa a ter escritas da região das missões. Que aparece através dos jesuítas, dos indígenas. E que até 1756, quando eles são dizimados, né, para os bandeirantes, é onde nós temos história aqui. Depois ela dá um tempo de um vácuo aí. Por quê? Porque aqui, essa região ela tinha possessão portuguesa e possessão espanhola. E virou um pouco a Espanha por causa dos tratados, vários tratados que teve no longo da história. Até que em 1801, teve então o último tratado, foi definido que isso aqui é possessão portuguesa. Em 1824 começa a colonização e imigração no Brasil. Então nós temos hoje 200 anos de imigração no Brasil, foi comemorado agora há poucos dias, 25 de julho, a imigração alemã que começa no Brasil há 200 anos. Então 1824. E depois a nossa região ela começa a ter história, aparecer novamente lá já em 1900 e alguma coisa. Por quê? Porque Santo Ângelo, e aí eu vou fazer uma analogia, tanto que serve para Sarandi, Frederico, essa região, como serve também para a nossa região aqui. Palmeira das Missões tem 150 anos mais ou menos. Não sei se não é 150 exato até. Santo Ângelo tem 153, 152. Vejam bem, ou talvez a mesma idade. Mas são cidades mais antigas. São os dois que estão no bioma Pampa. Sarandi, que está ao lado, pertinho, tem 85. Santa Rosa está ao lado de Santo Ângelo, tem 93. Por quê? Porque é isso que eu falo. Onde que é mais fácil ocupar o espaço? Onde não tem um mato fechado. Então, todas as cidades que se desenvolveram a partir de São Nicolau, onde tem a mudança de bioma, no Rio Uruguai, divisa com a Argentina, São Nicolau, vai passar em Pirapó, São Nicolau começa a mudar o relevo. E aí entra em Garrucho, que já é Pampa. E ela corta aqui um pedaço 3 de Maio, vai passar aqui em Independências, aqui tem um corte de toda essa Mata Atlântica, onde os municípios todos são novos, todos têm menos de 100 anos. Então a gente é uma região muito nova ainda. Nós não somos uma região antiga, temos muito que melhorar. Eu estive na China agora em outubro, que é milenar. Nós temos que caminhar muito ainda, viu? Sim. Tem que gastar bastante sol de sapato. Olha a quantidade de informações que ele trouxe aqui ao natural, né? Antes de tu falares, deixa eu só fazer um Claro. gancho. Que o Tocha trabalha no IBGE, né? E ele sempre fala isso, mas eu sempre concordo com ele que se utiliza muito pouco, né, os dados, que os dados do IBGE dizem muito. Quando a gente pega os dados e olha o contexto histórico do lugar onde a gente vive, muita coisa se explica. E muita gente reclama da falta de desenvolvimento ou de oportunidades sem considerar ou sem saber mesmo desses dados e dessa história. Então, só eu acredito que tu vai falar da questão do IBGE, né? Dados, sim, eu sempre falo que é muito dado subutilizado. Então, tem muita informação que nós, como agentes de
trabalho em agência de coleta, agência de Três Passos, né? Sou responsável pela agência. A gente produz muita informação. Crescimento, E né? tá Vocês lá, veem esse tá lá. crescimento. Se nós buscar agora acessar alguma informação do IBGE, vai ao encontro de tudo que tá falando. São do IBGE essas informações. Isso aí, então, trouxe dados do IBGE. Que legal. Dados que eu não sei, óbvio, mas na tua função, no teu trabalho, vai buscar os dados que lhe cabem, né? Mas trazendo um pouquinho aqui para nossa conversa, toda essa informação, toda essa quantia de dados, muito bem utilizados, então fico feliz pelo IBGE colaborar com tanta informação. Eu tenho 18 anos de casa, a gente tem um apego pela casa já. Usar isso a favor do turismo para desenvolver, para visualizar esse potencial econômico, esse potencial humano. Qual é o caminho? Como é que se faz isso? Qual é, que eu acredito que seja um dos teus objetivos, né? Ok, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais, então, agora entrando basicamente de 24 para cá, quando entra a soja na região. Que ela funciona muito bem para as regiões aqui. A soja tem um papel fundamental e ela conta a história da região. Da região que eu falo é toda essa macro-região. Hoje a soja é o maior commodity mundial, maior disparado do Brasil, e ela é protagonista. Não sei se vai ficar por mais 50, mais 100 anos, assim como foi os ciclos do café, da cana-de-açúcar, hoje é a soja. O que acontece com a soja? Ela nasce aqui. Ela começa o primeiro grão de soja plantado em Santa Rosa em 1823, colhida em 24, a primeira safra. E essa 100 anos de soja, que esse ano tem a Fena Soja em Santa Rosa, ela tem uma lógica ao redor disso tudo. Por que tem uma lógica? Porque, na verdade, a soja vem inicialmente para ser consumo humano. Era um feijão amarelo, né? Que não funcionou muito bem, ninguém se adaptou a comer. Hoje tem muitas coisas da soja que na época não tinha. Mas ela vira ao natural, um alimento animal. Quando eu falo em alimento animal, é praticamente todos os animais, mas principalmente a suinocultura. E a suinocultura, e a soja foi criando capilaridade. Então, a primeira safra, 2, 3 garrafinhas, aí vai dar e foi disseminando com a vizinhança essa soja e ela foi tomando corpo. Na década de 40 surge, então, a primeira empresa para produzir trilhadeiras. Depois de quase 20 anos, o pessoal, está aumentando a produção, essa produção aumenta, tem mais gente plantando. E para que plantava? Porque a suinocultura, ela não tinha luz aqui. Essa região inteira não tinha luz. Então, a suinocultura era uma fonte de renda para quê? Para guardar a carne, por causa da banha. E o porco bom era o porco preto, né? Porco preto era o porco bom porque esse porco produzia banha. Não tinha luz, tu abate o animal, com a banha tu guarda a carne dentro. Sim. É assim que os nossos ancestrais provavelmente sobreviveram aqui. Sim, minha família... Isso aí. Então, e tinha aquelas lavagens, aqueles tonéis com lavagem de soja, fritar carne de porco e guardar ela na banha. Mãe que conta, né? A avó tirava um pedaço de carne e fritava na hora. Era muito bom, inclusive. É isso aí. Então, essa história, aí o que aconteceu? Com o ciclo da soja, com a vinda das trilhadeiras, lá na década de 40, surgiu a SLC em Horizontina, em 45, depois de 53, Moinho Santa Rosa em Santa Rosa. Hoje, eu estou falando para vocês da John Deere. Sim. E estou falando para vocês da GCO. Essas duas empresas são, entre as 3 do Brasil, são as duas maiores delas, as 3 que tem, nasceram aqui. E essa economia acaba se desenvolvendo com a Operação Tatu. Por quê? Porque a mecanização agrícola se percebe que se tu planta seja qual for a cultivar, 1 ano, 2 anos, 5 anos no mesmo lugar, acabou a adubação, tu tem que fazer calagem. Calagem nada mais que é colocar calcário no solo. Sim. E eu conheço pouco porque eu sou técnico em agropecuária também, de formação lá de segundo grau. Tem várias linhas de currículo aqui, tá difícil se for ler. E aí se começa a desenvolver o cultivo, e com isso vem a mecanização. Então começa o ciclo de mecanização que também nasce nessa região, além das coletadeiras. E aí a gente forma um polo metalmecânico. E automaticamente, com excedente da suinocultura, se forma automaticamente uma cadeia de alimentos, porque se cria um frigorífico. O excedente dos suínos vão parar de levar a São Paulo, né? Porque era o que se levava para São Paulo antigamente. Estrada de chão, até a vacaria era chão. Então se leva a São Paulo, bom, peraí. Aí uns empreendedores, uns malucos, que nem os malucos começaram uma trilhadeira e depois uma máquina, criam. Maluco, estou brincando, obviamente, né? São as pessoas que mudam uma sociedade, né? Criam um frigorífico. E esse frigorífico, automaticamente, hoje é a Libem, que tem aqui, tem Santo Anjo, tem vários. Hoje tem aqui em Borges Buricá, tem outro em Santa Rosa, agora que nasceu há pouco tempo também, tem outro grande Santo Anjo agora. Então,
Vários, na verdade. E essa indústria do agroalimento que nós não tínhamos. Então, se nós pegarmos toda essa região, ela é muito forte economicamente. Ela produz e gente que trabalha demais. Só que o que acontece? Como é que tu muda um ciclo econômico? Muda o ciclo econômico incluindo um novo circuito econômico no mercado. Nós estamos consolidados como setor agrícola, metal mecânico, alimentos. Temos várias cadeias produtivas moveleiras que funcionam bem, toda a linha de serviços, muita prestação de serviço, porém, turismo. O que nós temos de turismo? E aí vem um dado que é interessante, porque às vezes as pessoas não se tocam, mas o turismo, ele traz um dinheiro limpo. E um turismo para classe A e B, por que nós vamos viajar? A gente vai viajar, a gente gasta quanto numa viagem? A gente gasta 5 mil, não gasta nada, gasta 10, 15, 20 mil em qualquer viagem. E é uma realidade. Vai para o Nordeste, vai pagar hotel, vai se alimentar, vai comprar algum souvenir, fazer algum passeio, tu vai deixar lá 15, 20 mil. Então, e esses 15, 20 mil vão ficar lá, que saíram daqui e foram lá. E agora eu pergunto para vocês, quem vem de lá e deixa dinheiro aqui, esse dinheiro? Quem vai devolver, né? Isso não vai acontecer, esse ciclo, se a gente não pensar diferente e não começar com uma coisa que seja de fato estruturada. Então, durante a conversa que eu tive antes aqui fora, expliquei um pouquinho justamente sobre isso. Ontem nós tivemos um almoço de ideias também lá em Santa Rosa, que é um evento que a Associação Comercial promove. Tinha uns 300 empresários e a gente falou um pouco sobre isso. O que acontece? O ciclo econômico, dinheiro que vem do turismo, é só a gente olhar os cases do Brasil, de sucesso que tem quando a gente começa um projeto bem pensado. Como é que funciona hoje o ciclo econômico no turismo de uma forma mais rápida? Eu contei sobre 2 cases, um de Olímpia e outro de Salinópolis. Vou começar com Olímpia, que talvez não seja o mais prático, mas mostra dados, tá? Olímpia é uma cidade interior de São Paulo. São Paulo é um estado muito rico, uma outra economia, com cidades muito grandes, mas está a quase 430 de São Paulo, Olímpia. Começa em 87 o primeiro parque termal, que é o Laranjal, Termas do Laranjal. Começa lá em 87, vai aumentando, tobogã e piscinas. Em 2017, um segundo grupo econômico investe num outro parque termal com propriedades inteligentes, que nada mais é do que ter um apartamento e compartilhar o tempo, que é uma fração de propriedade. E eles implantam em 2017 o primeiro e dá um boom na cidade. Olímpia cresce em 190 ao PIB, e transforma a cidade na segunda maior rede hoteleira do estado de São Paulo, em 10 anos. A mesma coisa acontece em Salinópolis, que é no Pará, que talvez vocês nunca viram falar. Salinópolis era o extremo do estado. Lá existia praia, tem praia, e essas praias são praias que tinham casas para veraneio e o pessoal locava. Ela fica a 220 quilômetros de Belém. O que acontecia? O pessoal ia lá no final de semana para locar casa, porque não tinha outro local, e ia lá. Em 2016, 14 aliás, um grupo forma um primeiro empreendimento de multipropriedade e implanta o primeiro projeto em Salinópolis. Salinópolis cresce 430% em PIB em 10 anos e hoje tem 7 resorts lá em Salinópolis. Muda totalmente a economia. Por quê? Porque as pessoas começam a ir para lá e levar dinheiro. Então, economicamente, mexe totalmente uma região, porque um projeto ele traz outros projetos. A dificuldade sempre é o primeiro, é fazer o primeiro projeto acontecer. Sim. Então, dentro disso, o nosso tema, o nosso desafio, sim, é fazer com que economicamente venha dinheiro para cá. Que a gente faça algum tipo de inserção de mercado, de um mercado que ainda não é explorado, mas que venha para cá trazer dinheiro. E aí tem que fazer um produto muito bem feito, senão a gente não consegue trazer também pessoas para comprar esse local. O Roberto falou em case de sucesso, nós temos que citar um case de sucesso que é parceiro nosso aqui do Concha, que é o Vitrola Livros. Né? Eles têm como missão levar o livro a todos os lugares. Né? Falamos de história, de informação, tudo tem nos livros hoje, a gente pode buscar através do livro muita informação. Então, e a Vitrola Frederico Westphalen, aqui da região, hoje é a 4ª maior distribuidora de livros da Amazon no país. Então, aqui da nossa região também mais um case de sucesso que prova que nossa região tem potencial. O Ramir, nosso parceiro, acredita também no Concha Acústica e está conosco aqui. Né? Buscando esse meio de fazer esse dinheiro limpo voltar. Eu gostei dessa expressão, né? Esse dinheiro limpo. Nós temos aqui população, nós temos dinheiro, nós temos um PIB muito interessante,
E nós temos belezas naturais, né, que podem atrair. Eu observo muitas vezes que tu vai para um lugar conhecer tal lugar. Eu vou para lá por causa, geralmente é de uma coisa, né? Sim. E aí todo o restante do turismo se desenvolve ao redor por causa disso. E para isso precisa ter infraestrutura para receber essas pessoas, que eu acho que vai aí ao encontro. Sim. Justamente vem aí o teu trabalho Sim. De construção dessa infraestrutura. Se quiser falar um pouco sobre isso que é necessário para nós estarmos num lugar, estarmos bem hospedados, bem alocados, né, com segurança, conforto, né, para desfrutar daquele local da melhor maneira possível. O projeto, né, Tocha, ele nasce um pouco diferente dos demais projetos, porque a gente tem o desafio não é de fazer só um resort. Costana Frontier Resort. Né? Ele é a fronteira, é de frente para a Argentina. É em frente ao Rio Uruguai, vista todas as unidades têm vista para o rio, são 275 unidades. Nós temos todas com vista para o rio e todas elas têm sacada, com uma mesa, com cadeira. O menor imóvel tem 48 metros quadrados, o menor para 4 pessoas e o maior tem 78 para 6 pessoas. Nós temos 5 produtos. Produto Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre Rios e Mendoza. Todos os nomes da Argentina, porque a Argentina é um potencial cliente nosso. Então é uma forma também da gente criar uma empatia com o mercado de lá. Como é que a gente desenvolveu o produto? Esse produto ele começa em 2019, uma ideia de colocar uma pousada. Antes da pandemia um pouco. A gente começa a visitar várias áreas na beira do Rio Uruguai, entre Porto Xavier até Dr. Maurício Cardoso, basicamente. Todos os municípios ali, a gente foi visitando locais, vendo potenciais, mas a gente queria que fosse um local, para nós ali, que tivesse principalmente uma vista bonita do rio. Não queria nem ter acesso. E a gente fica um ano quase rodando sem conseguir encontrar uma área. Então, fomos alguns finais de semana, Alecrim, Porto Veracruz, Porto Xavier, Porto Lucena, Porto Mauá. E aí encontramos uma área muito boa em Porto Veracruz, mas era pequena não, para nós servia para as 30 cabanas. Encontramos uma área muito maior em Novo Machado, que era para ser 13 hectares, acabamos comprando 25 hectares. E é interessante porque a gente comprou a área e olhamos no por agora, o que a gente faz com 25 hectares, né? E a área era muito legal. Quando eu fui conhecer a área e vi o potencial que ela tinha, porque ela tinha uma coisa que pouquíssimos locais têm, que é o acesso principal pelo topo e não pela parte de baixo. Sim. Nós temos ruas de frente ao rio, mas nós acessamos pelo outro lado, tem outra rua. Que é um enorme facilitador. Nós estamos numa bifurcação, onde que o rio tem uma estrada que vem para cá e outra para cá. Essa vai subindo e essa vai descendo. Aqui é o pé da área e aqui é o topo da área. Então nós hoje não temos nenhum problema de enchente, não temos problema de barragem, não temos problema de acesso de forma alguma. Pode acontecer o que quiser, que a gente tenha acesso por Novo Machado. E se tiver o tempo bom, por Porto Mauá também. Estamos a 7 km só do asfalto, agora só 5, já 2 já foi feito de asfalto. E até a abertura, com certeza a gente vai ter asfalto na frente do empreendimento. Isso já está bem alinhado com a prefeitura. Bom, o que a gente fez no projeto? O desafio é fazer um produto que não seja um produto para verão, porque nós não somos Cancún. Eu fui a Cancún várias vezes, fui para Punta Cana, conhecer produtos por Nordeste, conhecer produtos. E dentro dos produtos, a concepção, se quem olhar o resort, quem acessar lá e olhar costanaresort.com.br, vai ver que a fachada dele, o modelo dele é Cancún. Por quê? Porque ele tem as alças são assim, no meio é uma praia. Nós temos uma praia artificial que são 120 metros de frente para o Rio Uruguai. E a praia mesmo, e 2 piscinas em cascata que caem dentro dela. Nós criamos um produto para verão, só que dentro da infraestrutura, geralmente um resort ele tem uma ocupação de mais ou menos 60% 70% é para diversão. E o restante é hotelaria. O nosso é o contrário. Nós temos menos espaço para hotelaria, por mais que os quartos são bem acima da média de Brasil, mas eles têm mais ocupação e mesmo assim eles têm 20 mil metros de área entre corredores e áreas de piscina, lazer, playground, boliche, espaço teens, espaço kids, ufuroso, academia coberta, tudo isso que eu estou falando para vocês, e 275 unidades para usufruir disso. E a parte externa, temos mais cerca de quase 20 hectares de entorno para trilha de caminhada, beach tênis, quadra de pádel, quadra de tênis, multiquadra, mini golfe, arco e flecha. Então, atrativos para
destino. A gente não fez um empreendimento para passagem. A gente está fazendo um empreendimento para destino, para ser uma referência. Inclusive, para quem quiser conhecer o site, o nosso empreendimento está concorrendo ao prêmio Brasil de Hotelaria de Arquitetura Hoteleira 2024. E estamos em 2 prêmios, agora me contaram que escreveram mais um, porque o projeto ficou de fato muito bom. A empresa que desenvolveu o projeto é a mesma que desenvolveu o Hard Rock Café de Gramado. É a mesma empresa que está fazendo o Clube Mediterrâneo, também de Gramado. Então, o padrão que nós elevamos, nossa consultoria é toda de fora, com todo mundo com experiência, seja jurídico, não que nós não temos gente aqui, mas não com experiência nisso. Sim. Então, nós nos espelhamos em empresas boas. Hoje, a gente tem acesso, eu falei de Hot Beach, Beach Park, Costão do Santinho, Costa do Sauípe. Esse pessoal todos estão no radar nosso, a gente faz parte da mesma associação e conhece quase todos. Mabu aqui em Foz, Bourbon, são pessoas, inclusive nós temos aí várias pessoas que são desses projetos que estão conosco aqui já trabalhando. São 35 funcionários hoje na empresa, nesse momento. Quem quiser conhecer melhor, tem algum o Instagram, social, Costana Resort, ou o site, né, que é costanaresort.com.br. A gente vai botar na bio do episódio também, né, Leti? Isso aí. E qual que é a previsão de vocês de construção, abertura, de execução? Nós lançamos agora em julho, e em julho de 2025 inicia-se as obras. Nós já começamos algumas coisas lá, mas a gente começa mesmo em 2025, em julho. E aí, 4 anos depois, a abertura da primeira fase do empreendimento. É um empreendimento de 600 milhões de VGV, ele é um empreendimento bastante desafiador, mas a gente hoje, e aí vem uma outra questão econômica, se a gente quisesse, hoje mesmo eu tive procura de grupo econômico de Florianópolis, de fundos de investimento. Se a gente quiser hoje, esse projeto, as pessoas não têm noção do que falam muitas vezes, e é importante deixar claro porque se é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, eu tenho 8 empresas, é fundamental os projetos. E eu não ganhei nenhuma empresa, as empresas foram criadas por mim, todas elas. Comecei com 3 funcionários há 21 anos atrás, hoje são 250. E eu tenho sócio, eu tenho um modelo de negócios que eu tenho sócios. Eu acredito muito em equipe, acredito muito em pessoas, que a transformação da sociedade é através das pessoas, não tem outro jeito. Não consigo entender que as pessoas acham que vão transformar a sociedade se não tem a pessoa como fator preponderante principal para isso. Dentro desse negócio, se a gente pegar hoje o projeto, não o projeto físico que se enxerga na tela do computador, o projeto em si, do que nós temos alavancado, a estrutura que a gente montou, eu vou para qualquer local hoje, onde tem esses grandes players do mercado, para eles colocar 100 milhões, 50 milhões para participar do projeto, é muito fácil. As pessoas acham que, é loucura. Loucura não é loucura, até porque a gente viu vários cases já de sucesso e a gente conhece projetos muito piores do que o nosso. Eu sempre digo o seguinte, que uma coisa para dar certo tem que ter olhar de usuário e não de dono. Se você tem olhar de usuário, você vai saber vender aquilo. Porque você vai vender o que tu compra. Eu não vendo o que eu não compro. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu não faço. Isso é uma coisa minha. Eu jamais vou vender uma coisa que eu não compraria. Não dá. Não consigo. É contra os meus princípios. E como eu venho de uma escola da qualidade, eu trabalhei muitos anos em consultoria na área de qualidade, eu não me contento com uma coisa mais ou menos. Coisa mais ou menos já tem bastante por aí. A gente tem que fazer coisas melhores. E tem muita gente que quer fazer isso. Falta encontrar esses pontos aí. É isso que precisa. É um empreendimento, então, que vem... Claro, tem esse tempo para execução, mas desde já vem fazendo crescer o desenvolvimento da região, né? Uma cidade que é menor também. E vai fomentar o turismo de outras formas. Provavelmente, a partir dele, vão surgir oportunidades de negócios em outras áreas que vão acabar também aumentando essa questão do turismo regional. Turismo é o segmento da atividade econômica do Brasil que emprega 18% da população brasileira. E ele hoje é o segmento que tem 10% do PIB nacional. É isso. Então, se a gente souber trabalhar com o turismo de valor agregado, ele mexe com 500 ramos de atividades na cadeia produtiva. Porque a gente mexe com o transporte, com o setor imobiliário, com toda a cadeia de alimentação, flores, serviços aleatórios que vêm junto com ele.
Ninguém vai para um local para não gastar dinheiro, senão tu fica em casa, né? Então quem vai tirar férias, e nós estamos fazendo um trabalho aqui que é para ter um turismo de qualidade, não é uma coisa mais ou menos. Coisa menos tá cheio por aí já. Daí mais ou menos não se mantém de pé, né? E aí, então esse é o objetivo, fazer um negócio de fato bem diferente, que seja referência, que não seja mais um. A ideia é que seja referência. Então, só que claro, não é uma coisa fácil, a gente sabe disso, mas por outro lado também a gente sabe que não é impossível, não é difícil, e a gente está tendo bastante adesão, a gente começou as vendas agora, no primeiro mês a gente já vendeu 50% acima do que era o previsto no primeiro mês. E hoje a gente começou agora, nessas últimas, que é recente, eu estou falando aqui de 20 dias, né? A atração do projeto começa a pegar corpo daqui uns 3 ou 4 meses. Por quê? Porque a gente está começando, isso que a gente fez hoje aqui, e está aqui com vocês no podcast, é uma forma de divulgar o projeto. Claro. E é também encorajar as pessoas a não ter medo, né? Porque o medo é o que termina com as pessoas. O medo, eu nunca tive medo de nada, assim, de empreender. Nunca tive porque eu confio muito. E a gente confia porque a gente se prepara. As pessoas, muitas vezes eu falo para os meus colaboradores, gente, quando a gente contrata alguém, eu não contrato alguém pela competência técnica. Eu quero que seja bom tecnicamente, não tem que ser o melhor tecnicamente, mas ele tem que ser o melhor ser humano. Ele tem que ser o cara que sabe se relacionar, que o cara que sabe fazer relacionamento no interno da empresa, trabalhar em equipe e querer, acima de tudo, se desenvolver. Porque se não quiser se desenvolver, cara, então isso é primordial na nossa vida, né? Que a gente às vezes não se toca disso, né? Legal, muito bom saber que investimentos estão sendo feitos aqui na nossa região, que a gente fala de um município, de um local específico, mas ficou bem claro aqui que isso vai refletir por quilômetros e quilômetros, né, aqui na nossa região norte do estado, como a gente falou, trouxe muitos números, né, Mogar? E a gente fica feliz como Concha Acústica de trazer esse tipo de informação, né? Então aqui o Costana Frontier Resort, né, um projeto enorme que vai trazer conforto para o turismo, atrair o turismo, vai trazer empregos, vai só contribuir economicamente para a região e vai trazer isso com qualidade e com muita confiança, né? Então eu agradeço aqui a tua participação, acho que a gente conseguiu expor de uma maneira bem clara os porquês. A gente fez um passeio histórico aqui, então quando um projeto é explicado trazendo o dia que nasceu a soja aqui na região, é porque ele é muito bem fundamentado, ele é muito bem estudado e se compreende, porque muitas das perguntas são no sentido de, tá, mas por que vir investir aqui? Tá, ficou claro que vocês sabem o porquê de investir aqui, eu acho que a gente conseguiu transmitir isso aqui dentro do Concha Acústica. Eu lembro que a gente está aqui com a Cressol Cooperar ainda, com a Virtual Telecom, com a Ser Odontologia Estética e com a Soares & Co. Os arrobas dos nossos patrocinadores todos estão no episódio, o arroba da empresa, de como buscar o projeto também a gente vai deixar. E o Concha Acústica agradece a tua presença, tanta informação, foi muito rico para nós esse momento aí. E agradecemos aos nossos ouvintes que estiveram aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo espaço. Eu não quero terminar o podcast sem fazer um comentário da Cressol. A Cressol foi a primeira cooperativa que aderiu à parceria conosco. Olha aí, parceiro nosso nós aí, somos bom saber. Nós temos hoje 4 cooperativas da Cressol que são parceiros já com termo de captação. E começou em Santo Cristo, cooperativa daqui. Depois a gente conseguiu o termo de cooperação com a de Humaitá, que pega a região de Três Passos. Cressol Cooperar, isso aí. Depois a gente conseguiu com a cooperativa de Sarandi, que ontem inclusive vieram até o nosso almoço de ideias, prestigiar nós. E depois ainda com a de Guarani. Então nós temos hoje 4 cooperativas da Cressol, que foram a primeira cooperativa que acreditou no projeto. Porque o projeto tem um tema muito específico, é o desenvolvimento regional. E hoje a gente está com o Cressol e já estão juntos também Sicredi e Unicred no projeto. Então, ou seja, o cooperativismo está acreditando, até porque o modelo de negócio nada mais do que um cooperativismo. Sim. A diferença é que a gente não consegue captar 6 mil donos do empreendimento antes de lançá-lo. Então agora a gente faz o processo inverso. A gente fez o trabalho pesado, agora a gente capta os que são afins de ser os proprietários do empreendimento. O empreendimento não é nosso, é de quem comprar o empreendimento. E isso tem que ficar claro. Nós, cada dia que passa, a gente é menos dono. Mas a gente quer que isso aí fique uma semente aí para desenvolver a economia regional. E olha que legal, esse ponto de vista da Cressol Cooperar, no nosso caso aqui, a cooperativa, assim como acredita em projetos desse tamanho, eles estão conosco desde o início. Eles
desde o início do Concha Acústica, a Cressol Cooperar está conosco. Então, apostar em projetos enormes ou com projetos um pouco menores como o nosso aqui, faz parte da característica da Cressol, e eles entendem que isso é fundamental, é a soma de tudo que vai trazer o crescimento regional. Então foi esse mais um episódio do Concha Acústica Podcast. Agradecemos a presença aqui do Mogar. Leite, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E até a próxima. Tchau.